Olá você, salve, salve nação rubro-negra, está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo acerta contrato de 1,1 bilhão de reais com o titular do Tite. Bandeira de Melo admitiu pela primeira vez apoiar Maurício Gomes de Matos à presidência do Flamengo. Projeção para os próximos 5 jogos do Mengão no Brasileiro. Claudinho está assinando com o Flamengo após Zenit garantir a única pendência que faltava na Rússia para contratar um substituto. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra gente curtir. Olá você, muito boa tarde. O ex-presidente do Flamengo e agora deputado federal Eduardo Bandeira de Melo admitiu pela primeira vez publicamente a possibilidade de apoiar o ex-vice-presidente de consulados e embaixadas Maurício Gomes Matos, o MGM, na eleição presidencial do Flamengo em dezembro. Uma pesquisa divulgada pelo Mundo Rubro-Negro na terça-feira mostrou que o apoio do Bandeira de Melo aumentaria a chance do MGM derrotar o Rodrigo Dunche de Abrantes e o Luiz Eduardo Batista, o BAP. Com certeza, o Flamengo precisa de uma candidatura de alguém que tente resgatar os nossos princípios e valores de profissionalismo, impessoalidade, rejeição a qualquer tipo de conflito de interesses, vaidades e interesses pessoais. Essas 3 candidaturas que estão citadas aí, 2 para mim são da situação, que por alguma razão se separaram ou fingiram que se separaram, e são 2 candidaturas que foram extremamente hostis à minha pessoa. Não só tentaram me expulsar do clube 3 vezes, como estão tentando até hoje me incriminar naquele assunto do Ninho do Urubu. Maurício Gomes de Matos, acho que é um homem de bem. Já foi meu vice-presidente geral e é claro que nós temos algumas diferenças, mas eu acho perfeitamente possível que no final do processo haja um entendimento entre o grupo do qual eu faço parte e o grupo dele. De qualquer maneira vai ser uma boa. Mas não vamos adiantar nada, até porque ainda não existe nenhuma negociação em relação a isso. Mas não existe, da minha parte, nenhuma rejeição do ponto de vista ético e moral à candidatura do MGM, disse lá Bandeira de Melo em entrevista ao podcast Fala João. O Bandeira ressaltou, porém, que até o dia 30 de setembro, prazo final da inscrição das chapas, que alguma candidatura mais ligada ao seu grupo pode ser lançada, inclusive a dele própria. Uma pesquisa do Instituto Mapear, publicada no Mundo Rubro-Negro nesta terça-feira, mostra um cenário embolado na disputa pela presidência do Flamengo, com o MGM em terceiro lugar com 18%, mas em cenário de empate técnico com o BAP, que tem 21%, e o Dunche com 25%. A mesma pesquisa mostra que, para 34% dos entrevistados, o apoio do Bandeira de Melo aumentaria a chance de votar em MGM. As eleições no Flamengo acontecem em dezembro, mas as chapas devem ser inscritas até 10h30 de setembro. O Mengão até que conseguiu uma boa sequência durante o período da Copa América, mas o último jogo contra o Fortaleza ontem foi de derrota, chegando ao segundo jogo seguido sem vencer e caindo na liderança para o terceiro lugar da tabela. Isso mudou o cenário anterior, onde o time era visto como heróico pelos resultados que tinha conseguido nas ausências dos seus craques. Agora, com o retorno dos uruguaios, a tabela do Flamengo tem Criciúma, Vitória, Atlético Goianiense, São Paulo e Palmeiras como os 5 próximos adversários. E o Mundo Rubro-Negro fez uma projeção do que pode acontecer nesses 5 jogos. Em 20 de julho, é certo que o Flamengo já terá todos os seus craques disponíveis, exceto os lesionados. A Copa América vai se encerrar nesse final de semana e o quarteto já vai estar de volta aos trabalhos no Ninho do Urubu. Tudo isso para uma partida em casa e um rival inferior. O Criciúma acabou de subir para a Série B e o Flamengo tem tudo para mostrar que é melhor, mas a partida vai acontecer no Mané Garrincha, em Brasília, por conta da troca do gramado do Maracanã. O Criciúma até faz uma campanha regular, pensando que o time ainda tenta se manter na primeira divisão,
mas o domínio promete mesmo ser do Flamengo. E a tendência é que o clube carioca consiga mais 3 pontos. Na rodada passada, o time empatou por 1-1 com o Fluminense, que é o lanterninha do Brasileirão. O Vitória briga na parte de baixo da tabela e não deve apresentar perigo para o Flamengo. Tentando se afastar do Z4, a equipe baiana só venceu 4 jogos, empatou 3 e perdeu 9, ou seja, a grande maioria dos jogos ele perdeu. O time só venceu o Lanterna Fluminense, o desmanchado e em péssima fase Atlético Mineiro, que também sucumbiu diante do Flamengo, né? E o Internacional jogando no Barradão com um pênalti num lance muito polêmico no final do jogo e também venceu o Criciúma. A projeção é de mais uma vitória para o Flamengo, caso a lógica prevaleça, principalmente com a equipe voltando a se encaixar com as suas peças que foram para a Copa América. O jogo contra o Atlético Goianiense vai acontecer em casa, né? É uma das partidas consideradas mais tranquilas, né? A gente já sabe dessa tranquilidade. Isso porque o momento do Atlético Goianiense é péssimo. E é o clube vice-lanterna da competição, apenas na frente aí do Fluminense. Jogando no Maracanã, o Flamengo vai ter o apoio maciço da sua torcida. Fora de casa, o Flamengo já venceu o adversário por 2-1 e a tendência é que mais 3 pontos sejam conquistados aqui no Maracanã. O jogo contra o São Paulo vai iniciar uma sequência mais complicada. A equipe paulista está em 5º lugar na tabela e luta para se colocar entre os postulantes ao título desse ano. E é um jogo muito traiçoeiro para a gente ficar de olho. Até porque a partida acontece no Morumbi, onde o Flamengo costuma ter muitas dificuldades. Mesmo quando foi campeão brasileiro em 2020, o Mengão levantou a taça perdendo para a equipe adversária em São Paulo. Mas com os reforços da Copa América já tendo voltado, a tendência é que o Flamengo cresça ainda mais e é possível manter a invencibilidade conquistando um empate difícil que não seria aí um mau resultado. Flamengo e Palmeiras é um jogo esperado por todo mundo, né? É sempre uma decisão antecipada. As duas equipes duelam pelo protagonismo do país há anos. Mas o Flamengo tem tido dificuldades, principalmente depois de perder a Libertadores de 2021. Antes, o retrospecto era mais favorável, mas o empate é um resultado muito bom e pode ser um resultado recorrente. Com ambos os times se degladiando para tentar ficar no topo da tabela, a expectativa é por uma partida muito truncada, estudada e difícil. Uma vitória para um dos lados só deveria sair no caso de um erro crasso ou algum detalhe crucial na partida. Caso contrário, é muito provável que as equipes empatem, mesmo jogando aqui no Maracanã. Se o Flamengo conseguir essa boa sequência, vai somar 42 pontos em 21 rodadas, vai chegar aos 42 pontos. Se o Flamengo conseguir essa boa sequência, vai somar 42 pontos em 21 rodadas e vai aí estar disputando pau a pau a liderança do Campeonato Brasileiro. A direção do Flamengo acertou um contrato com um titular com uma multa rescisória de 200 milhões de euros, algo em torno de 1,1 bilhão de reais na atual cotação, porque renovou o contrato com o lateral direito Wesley, de 20 anos até o final de 2028. O jogador foi sondado pela Premier League nas últimas semanas, mas o Flamengo recusou a investida. Recentemente, o Bournemouth da Inglaterra fez uma proposta para o Flamengo de 12 milhões de euros, 71 milhões de reais pelo Wesley. A recusa do clube brasileiro aconteceu em função do valor que não atingiu o que o Flamengo estava querendo. No entanto, a informação do Globoesporte.com dava conta que o Mengão continuaria sim a negociação com o clube inglês. O mais querido detém 70% dos direitos econômicos do Wesley. O lateral direito soma 78 jogos com a camisa do Flamengo, com 2 gols marcados até aqui. Wesley assumiu a titularidade no segundo semestre de 2024 e tem recebido muitos elogios do técnico Tite. Vale ressaltar
que o Barcelona da Espanha também demonstrou interesse em contratá-lo em 2023, mas o Flamengo também rejeitou a oferta de empréstimo com opção de compra da equipe espanhola. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, você me ajudou demais. Valeu! A diretoria do Flamengo vem trabalhando em conjunto com a comissão técnica, com o objetivo de dar prioridades para algumas posições carentes para essa temporada. Alguns nomes vêm sendo especulados nos bastidores do Mengão. Mas o Flamengo está perto mesmo de fechar um acordo com o Zenit da Rússia, buscando a contratação do meia Claudinho, que sempre foi um sonho antigo da Gávea. O clube da Rússia estava se antecipando no mercado, onde buscava apenas um substituto para acertar a saída do seu meia para o futebol brasileiro. E com a chegada do reforço, o acerto com o Flamengo deve estar cada vez mais perto. Vale destacar, né, pessoal, que a diretoria do mais querido não tinha como objetivo realizar um alto investimento nessa janela de transferências, diante do que foi gasto no início da temporada, ou seja, mais de 150 milhões de reais. Mas diante das necessidades da equipe em reforçar uma posição ou outra, na oportunidade de ter um jogador que era sonho antigo do time, né? A gestão não pensou duas vezes e vai abrir os cofres para ter o craque na última janela do presidente Landim. Principalmente em um momento em que entende que pode perder jogadores importantes nessa temporada diante das investidas que vem recebendo. E dessa forma, a gestão vem buscando se blindar nos bastidores e garantir a chegada de boas peças. Portanto, torcida rubro-negra, a contratação do Claudinho está prestes a acontecer. Vamos torcer que tudo corra bem e que ele venha mesmo para o nosso Mengão. E aí, você está animado aí com a contratação do Claudinho? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas esse programa, porque a gente precisa crescer o canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão. Levanta a cabeça que tem muito campeonato ainda.